Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nossa aula aberta. Assim que todos estejam aqui, a gente vai iniciar uma breve apresentação e a aula aberta em si. Vários alunos, ex-alunos de graduação e de nosso curso aí, do nosso curso aí presente. Boa noite, Murilo. Murilo Alevato, da ADEME. Inclusive, nessa edição temos aí a novidade de um cupom de desconto que está sendo ofertado aos associados da ADEME. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos, muita gente conhecida aí, amigos, parceiros. Boa noite, Bianca, André, Murilo, Júlio, Paulo, Cristina e vários outros aí que estão acompanhando a gente. Nessa aula aberta, a gente vai entregar aqui conteúdo e falar um pouquinho sobre o nosso novo plano diretor. Bom, vamos lá. Já estamos todos aqui. Eu vou dar início, então, à aula aberta, com o tema Novo Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro. Os palestrantes, os que estarão conduzindo a palestra, Sabrina Bride, Manuel Fiaschi. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e também coordeno cursos de educação continuada na CCE, na área de arquitetura. Avisos da PUC: essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada nas redes sociais da PUC. Terá direito à declaração de participação o aluno que seguir, o presente que seguir aqui, a presente, o presente que seguir aqui, as orientações que serão dadas. E essa palestra, essa aula aberta, é um oferecimento do curso de Educação Continuada, Legislação Edilícia na cidade do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos. Esse curso está com matrículas abertas e a gente está caminhando aqui para a 12ª edição do curso, do qual, inclusive, a Sabrina e o Manuel são professores desde sua primeira edição. Em relação às perguntas, fiquem à vontade para registrá-la pelo chat, pode ser direcionada a mim. Como a gente está aqui com um sucesso muito grande de muitos presentes, a gente queria antecipar que a gente vai procurar responder na medida do possível. Obviamente, algumas coincidências de tema quer dizer, provavelmente vão ser recorrentes algumas perguntas, mas a gente vai tentar, na medida do possível, responder. Então, passando direto aqui a Sabrina, o Manuel, e desejando uma excelente aula aberta para todos nós, e agradecendo mais uma vez a presença de todos. Vamos dar início, então, à nossa aula aberta. Acho Boa que, noite a todos. Pode falar. Sabrina, acho que vale você fazer uma breve apresentação, né? Sim. Sua, eu fazer também, e a gente começa e agradecer a presença aí de tanta gente aí interessada no plano diretor, né? Agradecer todo mundo de noite querendo aprender, querendo se informar, para que a gente possa exercer melhor a nossa profissão nas diversas áreas que vocês atuam, né? Vamos lá, Sabrina. Pois é. A gente vai fazer uma breve apresentação, porque o assunto eu imagino que seja do interesse e curiosidade de todos, né? Por isso que vocês estão aqui. É, Boa noite, sejam bem-vindos. A gente vai tentar dar uma passada breve por esse novo instrumento urbanístico que a gente vai utilizar, né, daqui para frente. E, bom, o Marcelo já adiantou, eu e Manuel somos professores do curso de Legislação Urbana e Edilícia do Rio de Janeiro, da PUC. Eu trabalho na prefeitura, justamente no setor de licenciamento urbano, e é com muito prazer que a gente, né, começa essa nova etapa com esse novo instrumento tão esperado, né? Então, vamos começar a nossa aula para a gente não perder muito tempo. Manuel, quer falar alguma coisa? Fazer sua apresentação breve? Me apresentar, eu sou arquiteto, líder da A Mais Arquitetura, dou aula na PUC com o Marcelo Bezerra, já tem mais de 15 anos que a gente dá aula sobre projeto residencial multifamiliar,
E essa nossa 12ª edição, a gente vai abrir agora a 12ª edição do curso sobre legislação. Então, o curso, a gente montou esse curso para que tivesse uma característica de ter pessoas da prefeitura, pessoas que estão aplicando a legislação nas análises de projeto e também profissionais que precisam usar a legislação para poder fazer os seus projetos, né? A gente criou a montagem desse curso, teoria e prática, então é um curso que não só fala da lei, mas fala também do projeto, né, da aplicação da lei. Vamos lá, Sabrina? Vamos. Bom, vou colocar aqui a nossa apresentação. Só um instantinho. Vou colocar aqui no modo exibição. Pronto. Bom, esse é o nosso novo plano diretor, né? A LC 270, que saiu esse ano, no comecinho desse ano. E só para a gente dar uma pincelada, refrescando a memória de todos, né? O que seria esse instrumento legal que é o plano diretor? Da onde que ele vem, né? É um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, segundo o Estatuto da Cidade, e é obrigatório para determinados municípios, conforme a Lei 10.257 de 2001, que é o que a gente chama de Estatuto das Cidades. Bom, vocês devem saber, nosso último plano diretor é a Lei Complementar 111 de 2011, e de 10 em 10 anos esse instrumento precisa ser revisto para ajudar no desenvolvimento, na gestão do executivo para o desenvolvimento da cidade. Tá? Então, o plano diretor tem como objetivo traçar diretrizes de desenvolvimento econômico, social e de intervenção pública na estrutura urbana. Trata da organização territorial, da utilização de instrumentos urbanísticos especiais e de gestão urbana. É a partir do plano diretor que o executivo vai... Sabrina, Oi? não está no modo exibição e eu acho que não está mudando. Quando você compartilhar, a sugestão compartilhe a tela e não o arquivo, que aí vai dar certo. Obrigada aí por ter avisado. Bom, só continuando aqui esse primeiro slide, é o instrumento que o Poder Executivo tem para definir o orçamento, as metas de crescimento da cidade. Então, por isso, ele é reavaliado de 10 em 10 anos para verificar se o que foi proposto está sendo atendido, se está de acordo, se está bom ou não para esse crescimento da cidade. Pode mudar, Manuel. E aí, é interessante a gente falar como foi esse processo desse plano diretor que foi aprovado agora no começo do ano. Normalmente, o plano diretor ele é uma orientação macro, e a gente tem outros instrumentos que vão determinar de forma micro, né, também macro e micro, o desenvolvimento de cada região. Então, lá em 2018, a gente tinha 3 projetos de lei que estavam sendo revisados, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que vocês já devem ter ouvido falar, que é a famosa LUS, a Lei de Parcelamento do Solo, e o Código de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas ou Privadas. Tá? Então, isso estava sendo discutido lá em 2018, e em 2021 houve a necessidade, né, de fazer essa revisão do plano diretor. E aí chegaram à conclusão que o melhor seria englobar esses instrumentos, tanto da Lei de Uso e Ocupação, quanto a Lei de Parcelamento do Solo, no próprio plano diretor. Isso, de uma forma, ajuda, porque é um único instrumento que a gente vai ter que... É claro que ele não conseguiu eliminar todos os instrumentos legais da cidade toda, mas a maior parte da cidade ele conseguiu abranger em termos de mudança da lei de uso e ocupação do solo e de parcelamento do solo também.
Então, a única coisa que ainda não foi revista, que não está incluído no plano diretor e que ainda vai ser alvo de avaliação, de análise e de aprovação pela Câmara dos Vereadores, é o Código de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas ou Privadas. Isso ainda está valendo, que consta no Decreto 3.800 de 1970. Então, isso permanece, ok? E aí, esse ano, foi aprovado a Lei Complementar 270, que saiu em 16 de janeiro de 2024. Como vocês podem observar, houve um atraso. É claro que o período da pandemia atrasou esse desenvolvimento, essa avaliação do plano diretor, então, e teve várias intercorrências, né? Foi e voltou várias vezes para a Câmara, para o planejamento, enfim, mas agora ele já está aí em vigor desde janeiro, e também teve vetos do prefeito, e atualmente é o que está valendo. Nas últimas semanas ele está redondinho aí para a gente utilizar. Pode passar, Manuel. Bom, é interessante avaliar que na cidade do Rio de Janeiro a gente tem 5 áreas, né, de planejamento, e esses instrumentos de boa parte da cidade foram revogados integralmente. O que a gente pode observar é que na AP2, que é a região da Zona Sul, a AP3, que é a Zona Norte, e a AP5, que é a Zona Oeste, Bangu, Santa Cruz, Campo Grande, todas essas áreas de planejamento, basicamente, os seus instrumentos legais foram revogados, com exceção, é claro, de legislações de patrimônio, ambientais, e isso permanece, e em alguns casos específicos também permanece. Mas, de uma forma geral, essas áreas de planejamento, tudo a gente vai encontrar na LC 270, no que diz respeito à Lei de Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento da Terra. Ok? Pode passar, Manuel. Já na AP1 e na AP4, a gente pode observar que os instrumentos não foram revogados integralmente. Teve algumas legislações que permanecem, alguns instrumentos que permanecem. Por exemplo, o PEU São Cristóvão foi revogado alguns artigos, mas não na íntegra. O decreto 10.040, que é relativo àquela área da Cidade Nova, também foi revogado parcialmente, permanecendo alguns itens, alguns artigos deste decreto. E o decreto 7.351, que pega essa área, pega uma parte do centro, também permanece em alguns pontos, tá? E na AP4, que é a área de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Vargens, permanece parcialmente o decreto 3.046, tá? Então, o plano diretor teve essa intenção de abranger tudo, mas ele não conseguiu finalizar todos os outros instrumentos. Então, alguns permanecem em vigor, ok? E o decreto 3.800, que atualmente é aquele item que a gente falou, que é de licenciamento e fiscalização das obras edilícias públicas e privadas. Então, estes itens permanecem em vigor, ok? Pode passar, Manuel. Esse é um mapa que, perdoem aí ser tão rudimentar, mas é tão difícil a gente conseguir um mapa das subzonas da Barra, né, dessa região do Plano Lúcio Costa, que esse é um mapa antigo, e aí eu coloquei em rosa, se vocês observarem, está bem fraquinho, mas eu pintei à mão, são as subzonas que permanecem o entendimento do decreto 3.046, ok?
que está em azul são as lagoas, né? E o restante que está em branco são justamente as subzonas que foram revogadas do decreto 3.046 e que agora a gente vai ter que olhar a LC 270 do plano diretor, ok? Então, ok, alguns instrumentos que ainda valem, isso é interessante a gente comentar, por exemplo, o decreto 5.281, que fala sobre as residências unibifamiliares na cidade do Rio de Janeiro, e isso é muito, permanece, então a gente não vai olhar somente a LC 270, a Lei 2079, que não vale para toda a cidade, mas é interessante em alguns aspectos, como para projetos residenciais multifamiliares de pequeno porte, ok? O decreto 8.321, que é para ocupação em terrenos de encostas, tá? O 2677, a Lei 2677, que existia para encostas, não está mais em vigor, né? Ela foi incorporada pela LC 270, então, o decreto 8321, que fala sobre essa ocupação de terrenos em encostas, permanece, então é preciso observá-la. A Lei Complementar 198, que é o que a gente chama, a gente começou a chamar de Código de Obras, que fala justamente da parte da edificação, isso permanece. A Lei Complementar 101, que é do Porto Maravilha. A Lei Complementar 229, que é do Reviver Centro, e que depois foi modificada, né? Foi complementada pelo Reviver Centro 2, e a Lei Complementar 232, que é de reconversão. Tá? Então, aqui é uma pincelada de alguns instrumentos que ainda permanecem, ok? Que a gente não pode deixar de observar quando a gente estiver analisando um projeto. Agora, Sabrina, só complementando a sua informação, Sim. o plano diretor, ele é um instrumento bastante rico, né? Bastante volumoso, né? Mas a gente tem algumas leis e decretos que permaneceram em vigor, cerca de 10, mais ou menos, mas o plano diretor, ele revogou cerca de 60 e muitos decretos e leis, né? Ou seja, o plano diretor, ele condensou o entendimento sobre legislação que estava muito disperso, né? Por exemplo, arborização estava disperso, readequação de potencial construtivo estava muito resumido demais, zoneamento, então, nem se fala, ele estava totalmente disperso em várias legislações. O plano diretor, ele realmente ele é grande, ele é muito complexo, né? Ele tem muito conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ele colocou em um local só quase toda a legislação do município. Então, assim, nós estamos estudando, né? Nós profissionais, prefeitura estudando, vamos começar a aplicar, já temos até processos em exigência cotejando já a Lei 270. Então, é um processo de aprendizado contínuo, mas tem uma vantagem, tá? Ele tem a condensação de todas as legislações da cidade, tá? Aqui, eu vou pegar, eu falei essa parte, mas esse tema é um tema que a gente gosta muito de falar, porque é o seguinte, da mesma forma que o plano diretor é um instrumento bastante amplo, a nossa sugestão aqui de leitura né, para que você possa entender realmente a eficácia do plano, é você distribuir, você ler como se fossem 7 livros dentro do plano diretor, né? Que são os títulos. Se você começar a olhar o plano diretor, são 7 títulos. O título 1, princípios e objetivos. O título 2, ordenamento territorial. E aí, atenção a esses 3 títulos. O título 3, o 4 e o 5, que, a nosso ver, são os títulos mais importantes, né? O título 3, pessoal, tem muitas coisas interessantes
inovadoras e bacanas. A gente vai passar um pouquinho sobre esses temas do título 3, que fala sobre instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo, ambiental e de patrimônio cultural. Tem bastante coisa interessante, a gente vai dar uma passada por aí. O título 4, parcelamento do solo. Aí realmente foi bastante importante esse trabalho de condensar a legislação de parcelamento do solo em um só local, né? Então ele é um dos títulos mais curtinhos, mas é bastante importante. E para quem trabalha com projetos, para quem trabalha também com licenciamento, o título 5, uso e ocupação do solo. Isso é muito importante. Ele fala de gabarito, taxa de ocupação e todos os parâmetros urbanísticos importantes para que a gente possa construir a cidade, né? Depois você tem o título 6, estratégias para a implementação desse plano diretor, e o título 7, disposições finais. Após o texto, tem mais de 30 anexos, né, no plano diretor, muitas figuras, muitos mapas. Quem baixou o plano diretor no Busca Fácil, já existe a versão atual, com mapas, com as figuras, com todos os anexos. Tem 23 anexos, mais de 100 páginas de anexos, né, porque os mapas estão todos lá, os quadros com os parâmetros urbanísticos. Então, bastante, é um trabalho de muito fôlego, né, foi muito discutido também. Várias instituições de classe, inclusive a ADM, né, que o Murilo está aí representando, discutiram muito o plano diretor para que ele tivesse um equilíbrio com relação a vários é um caleidoscópio, né, a cidade, né, várias instituições discutiram o plano diretor para que ele pudesse ser emitido de uma forma mais que abarcasse todo mundo, que pudesse compor uma situação que fosse aplicável durante 10 anos de uma forma sustentável, né? Aí, aprofundando um pouquinho o título 3, tá, pessoal, que tem muita coisa interessante. Daqui, a gente elegeu, de novo, 3 capítulos que a gente considera bastante importantes. O capítulo 3, que fala dos instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo. Tá? Esse é bem importante, a gente vai entrar um pouquinho nele. O capítulo 6, que fala dos instrumentos de estruturação urbana. E o 10, dos instrumentos de regulação urbanística, edilícia e ambiental. Aí vamos entrando nesses capítulos para a gente olhar. Lembrando que legislação a gente sempre deve ler como se fosse uma árvore, né? Indo do galho mais frondoso para as outras ramificações, né? Então, você tem o plano diretor, o título, depois os capítulos dentro dos títulos, para que a gente possa fazer uma leitura de modo a compreender o plano diretor. Então, vamos ao capítulo 3. Dentro do capítulo 3, veja só, que são os instrumentos de gestão do uso e ocupação do solo, talvez um dos mais importantes, né? Você tem aqui na seção 1, o que é o CAB, o que é o CAM, o que é o CAMIN. O CAB é o coeficiente de aproveitamento básico. Ele normalmente corresponde a 1, ou seja, eu posso construir em ATE uma vez a área do meu terreno. O CAM é o coeficiente de aproveitamento máximo. Quanto que no máximo eu posso fazer. Por exemplo, né, é muito comum na Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que esse CAM seja de 3,5. Então, você tem o CAB de 1, o CAM de 3,5 e o CA mínimo, o coeficiente de aproveitamento mínimo, 0,5, normalmente, na maior parte da cidade. Claro que tem especificidades, lugares que tem CAB diferente de 1, lugares que tem CAM diferente de 3,5, obviamente, e CAMIN também diferentes, tá? Depois, na seção 2, o plano diretor fala da outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, tá? O direito de construir é o quê? É você pegar o aproveitamento... para você chegar no CA máximo, você precisa pagar uma outorga onerosa de direito de construir. Por exemplo, se eu tenho o CA máximo de 3,5 e eu quero chegar lá, eu quero construir essa ATE que chegue a índice 3,5, a CA máximo de 3,5, eu preciso pagar por 2,5
vezes a área do terreno, a tal da outorga onerosa do direito de construir, que é a diferença do CA máximo para o CA básico. Então, eu tenho que pagar essa outorga onerosa. Deu muita polêmica essa novidade no plano diretor, muita polêmica, e a prefeitura, a meu ver, equilibrou de um modo bastante razoável, ou seja, nos 5 primeiros anos não se paga a outorga onerosa do direito de construir, no 6º ano se paga 20%, no 7º ano 40%, e por aí vai, até no 10º ano a outorga onerosa ter que ser completa, né? Na Zona Norte, na AP3 e no centro, que é a AP1, basicamente, não haverá outorga onerosa do direito de construir nos próximos 10 anos. Então, isso já é uma novidade, isso é interessante anotar, haverá só nas AP2, 4 e 5, após o 5º ano. Na seção 3, a gente tem o instrumento da transferência do direito de construir, bem legal. Depois, readequação do potencial construtivo no lote. Vamos falar um pouquinho também. Direito de superfície. E depois fala das áreas de especial interesse também. É bem amplo o plano diretor. Entrando no coeficiente de aproveitamento básico, né, Sabrina? Você pode complementar isso? É interessante que esses slides que o Manuel apresentou, ele já fez, digamos assim, uma pincelada do que realmente, não que o restante não seja importante ler, tá, gente? É importante ler como um todo o plano diretor, mas o que realmente vai servir de ferramenta para o desenvolvimento dos projetos e do entendimento desse novo plano diretor para o licenciamento urbano, são esses itens que ele elencou aqui, colocou em negrito, tá? E também falando um pouquinho, né, porque esse assunto de CAB, CAM, é sempre interessante a gente colocar, porque é isso que vai fazer o desenvolvimento, né, o potencial construtivo do projeto de vocês. Então, é importante a gente esclarecer se há ainda alguma dúvida, que o CAB é esse coeficiente de aproveitamento básico do terreno sem pagamento de contrapartida, né? E ficou estabelecido que o CAB é igual a 1. Esse coeficiente é como se fosse um antigo IAT, né? Essa nomenclatura CAB, CAM, isso já existe principalmente no plano de, no Porto Maravilha, né? Na LC 101, que trouxe essa nomenclatura, e que a gente já estava até habituado a utilizar para quem já aprovou algum projeto ali na área do Porto Maravilha. Mas, para quem nunca aprovou, esse CAB é como se fosse o IAT, né? Esse índice de aproveitamento do terreno. E aí, a nossa área total edificável permitida, básica, é esse CAB vezes a área do terreno. E esse CAB, praticamente em toda a cidade do Rio, é igual a 1. Ou seja, o básico é a área do terreno, é o que você pode construir no mínimo, digamos assim, no seu terreno, sem pagamento de contrapartida. Pode mudar, Manuel. Isso está no artigo 103. No artigo 104, ele fala justamente do coeficiente de aproveitamento máximo. O que é isso? É quando você tem, como se fosse a sua ATE máxima, né? E aí, com o pagamento de outorga onerosa, que também é um índice multiplicado pela área do terreno, tá? Os valores do coeficiente de aproveitamento máximo, vocês vão observar no anexo 15, tá? Em função das macrozonas que foram lá estabelecidas no anexo 13. Tá? Então, a nossa intenção é já dar uma pincelada, dicas de onde vocês buscarem essas informações. E aí vocês vão encontrar essa ATE máxima, e é claro, como o Manuel falou, a diferença entre o coeficiente de aproveitamento máximo e o coeficiente de aproveitamento básico, vocês vão ter esse valor da outorga onerosa, né?
o valor em termos de ATE a ser pago pela outorga onerosa. Pode mudar, Manuel. Bom, um outro elemento que surgiu nesse plano diretor é o coeficiente de aproveitamento mínimo, que é o percentual do CAB que determina a área edificável mínima obrigatória que a edificação deverá ter para cumprir sua função social. Isso é interessante, né? Porque para não ter terrenos mal aproveitados. Essa é a intenção desse coeficiente de aproveitamento mínimo. Em boa parte, a gente pode perceber que o CAB mínimo vai ser igual o coeficiente de aproveitamento mínimo vai ser igual ao CAB, que é igual a 1. Mas, nas macrozonas de estruturação urbana, desenvolvimento estratégico e controle de ocupação, são macrozonas, esse coeficiente de aproveitamento pode chegar a 50% de CAB, ou seja, um valor menor, uma área menor, tá? Justamente para incentivar essas áreas, né, para poder construir. E os imóveis residenciais unibifamiliares ou de interesse ambiental não estão sujeitos ao coeficiente de aproveitamento mínimo do terreno, tá? Então, esse é um elemento, um coeficiente que não existia antes e que agora surgiu no plano diretor, justamente para essas macrozonas em especial. Pode passar, Manuel. Aqui a gente mostra um pouquinho essa escala, né, a outorga onerosa do direito de construir nos 5 primeiros anos sem cobrança, e aí vai aumentando, vai reduzindo essa questão do desconto, né, até que no 10º ano a cobrança se torna integral. Tá? Na AP1 e na área de planejamento 3, não haverá outorga onerosa do direito de construir. Porto Maravilha, Lei 109. Reviver Centro, Lei 229. Também e agora não. teve o Reviver A 264. 2, né? Também não entra outorga onerosa do direito de construir, porque já existem contrapartidas dentro dessas legislações, né? No Porto Maravilha, as CEPACs, e no Reviver Centro, essa coisa da transferência de potencial construtivo do centro para outras áreas da cidade, né? A fórmula para o cálculo dessa outorga, né, ela é essa aqui de baixo, né? C igual a 0,8, você pega a ATE menos o potencial construtivo do terreno, que é o CAB, normalmente de 1 vezes a área do terreno, aí multiplica por esse valor unitário padrão, tá? Esse valor unitário padrão, isso é importante anotar também, porque não está se falando muito nisso. É um valor que será definido por lei, mas pelo que a gente viu, ele vai valer 0,3 do valor de referência do IPTU, tornando essa outorga um pouco mais palatável, né? Não é uma outorga caríssima, é uma outorga um pouco mais palatável por conta desse VUP. Então isso é uma coisa que ainda vai ser definida por lei, mas em breve deve ser definida, né? Para que a gente possa começar a fazer as viabilidades econômicas do ciclo imobiliário, que é um ciclo longo, né? O ciclo imobiliário do início do estudo até o habite são 5 anos. Então, daqui a pouco já vai ser importante ter esse valor definido para as novas viabilidades de projetos, né? E existe também esse FIS, que é um fator de interesse social, tá? Existe também uma tabela que define isso. Dá para parcelar em 36 vezes, primeira parcela na licença, para o habite se tem que quitar a outorga, tá? Isso é um resumo, mas mostra para vocês aonde que está. Está dentro da seção 2 dessa... Deixa eu voltar um pouquinho só para vocês verem, né? A gente está dentro do título 3, capítulo 3, seção 2, tá? Aqui a gente fala da outorga onerosa da alteração de uso. Essa é mais cara, tá? Como é que ela funciona? Se eu tenho terrenos em mais de uma zona,
por exemplo, é muito comum no Rio, né? Eu tenho uma avenida que tem uso comercial, numa faixa, agora no plano diretor, de 40 metros, na maior parte dos casos, e atrás desse terreno, eu tenho, sei lá, 100 metros de terrenos, eu quero estender esse uso comercial para trás. O que eu preciso fazer? Dar acesso pela avenida comercial. Não posso mudar gabarito, tem que manter o gabarito do zoneamento menos favorável, e aí eu vou pagar uma taxa mais cara, né? Uma taxa realmente, para eu ter a licença de obras, é uma taxa que tem que ser paga integralmente, e ela não tem aquele valor do VUP, né? Que vai reduzir o valor para 30%, mais ou menos, pelo que está aí até agora, né? Até agora se sabe. Essa é uma contrapartida mais cara, né? É quase que um cálculo das legislações de mais-valia, mais-valerá que a gente já teve na cidade, tá? E Essa é essa mais não cara. tem, e essa não tem, não é, digamos assim, de graça nos primeiros Não. 5 anos. Ela já a partir do momento Já está valendo. que isso, ela está valendo. Já está valendo, tem que pagar à vista, né? Para a licença de obras. Vamos lá. Seção 3, da transferência do direito de construir. Isso é bem legal, tá bem claro aí no plano diretor. Se você tem um terreno que está impactado por um bem tombado, por uma situação ambiental, você pode pedir para a prefeitura que transfira o direito de construir, tá? Para outro local da cidade. O limite disso, a referência disso é o CAB, ou seja, é a área do lote. Você pode transferir um lote que está impactado por um bem preservado, tombado ou ambiental, algum projeto desse tipo. Você pode transferir esse direito para outro terreno. Claro que a prefeitura precisa estar de acordo, claro que a área ambiental tem que estar mantida, claro que o bem tombado também vai ter que estar mantido, vai ter que estar em bom estado, né? É bem interessante isso, né? Você tem também na seção 4, você vê que a gente está falando de várias coisas que, se não são novas, foram muito pouco aplicadas, né, no dia a dia, que podem surgir novas coisas, novos trabalhos, novos movimentos com isso, né? Então você tem também a readequação do potencial construtivo no lote, ou seja, você tem um lote, e se por algum motivo ligado a tombamento cultural ou tombamento ambiental que impeça você de usar essa ATE no terreno, essa ATE vai poder ser readequada neste terreno ou até em terrenos contíguos. Tem que ler essa seção 4 no detalhe, caso você se enquadre em algum caso ou esteja pesquisando algum caso parecido com isso. Eu achei muito interessante, tá? Já existia no plano de diretor antigo, mas era muito pouco usado e agora está mais detalhado. Seção 5 é um pouco diferente, né? É uma coisa, é um instrumento muito diferente. Você vai poder construir no subsolo e também acima das vias públicas. Ou seja, você vai poder fazer um projeto embaixo da rua, no subsolo da rua, da área pública, ou acima da rua, criando lajes, se for acima, criando lajes de apoio a novas edificações. Então, é uma coisa bastante interessante, bastante nova, que a prefeitura vai começar a trabalhar, né? É bem radical nesse sentido, né? Uma coisa bastante ousada, né? Claro que para aprovar isso vai ter uma série de ritos, uma série de trâmites, é uma coisa que eu entendo que a prefeitura vai fazer com bom senso, e, claro, pagando também outorga de direito de construir. É como se a prefeitura estivesse vendendo áreas embaixo das vias ou acima das vias para criar alguns projetos que sejam interessantes também. E, obviamente, esses projetos vão ter que ser aprovados pela prefeitura de modo muito mais ativo até, que a gente vai estar tratando de área pública, não é de área privada. Então vai ser muito criterioso, eu entendo. Só fazendo um comentário, Manuel, a gente tem que entender que o plano diretor, ele, apesar de estar sendo discutido há bastante tempo, ele está em vigor agora. Então, os projetos, né, as dúvidas vão surgindo de acordo com a demanda
de vocês, né? Digamos assim, que vão trazer os projetos. Então, não esperem que os técnicos da prefeitura tenham todas as respostas no primeiro momento, porque cada caso vai ter que ser analisado com critério, com cuidado, e provavelmente ouvindo o próprio planejamento, né, que elaborou, que participou desse plano diretor, né? Então, é preciso, nesse primeiro momento, ter um pouco de paciência, porque é um movimento novo, é uma legislação nova, com novidades, né? E conforme os projetos vão aparecendo, as dúvidas também vão aparecendo. E aí é preciso se chegar a um consenso para a aprovação de determinados projetos, tá? Então, é só para a gente não achar que está tudo certinho, que todo mundo sabe tudo. Da mesma forma que vocês estão estudando, os profissionais da prefeitura também estão estudando o plano diretor, surgem dúvidas, e aí existe a discussão interna para o melhor entendimento, tá? É isso, Boa. pode trocar. Aí pulamos para o título 4, pessoal, parcelamento do solo, tá? Aqui eu coloquei algumas novidades, alguns fatos importantes dentro do título 4, é o resumo do resumo. O título 4, já falei, ele é pequenininho, curtinho e tem algumas inovações, mas muito mais, o título 4 é muito mais um condensado, né? O que ficou definido pela legislação para parcelamento está tudo aqui agora no título 4. Uma coisa nova é o relatório de diretrizes territoriais. Quando a gente fizer um projeto em áreas com mais de 40 mil metros ou frente testada superior a 200 metros, ou quadras com mais de 200 metros de extensão, a prefeitura vai emitir um relatório de diretrizes territoriais. Tá? Para quê? Para que a prefeitura possa, em grandes áreas, ter algum poder de intervir, de traçar diretrizes em áreas grandes, né? Eu entendo que 40 mil metros quadrados é aquela conta de uma quadra de 200 por 200, achei razoável a metragem, né? A versão inicial do plano diretor era 10 mil metros quadrados, ou seja, ia pegar muitos projetos, não ia ser uma coisa muito eficiente, foram ajustando, chegaram a 40 mil metros quadrados, achei bastante razoável. Áreas grandes realmente precisam de um olhar um pouco mais cuidadoso da prefeitura, porque vai inevitavelmente ter abertura de vias, né? As testadas e as áreas dos terrenos foram ajustadas de acordo com o quadro 24.2, tá? Então isso é fundamental de todo mundo ter o quadro 24.2 aí junto, coladinho na parede ou marcado aqui no plano diretor, que é muito usado, né? Qual a testada mínima do lote que eu vou fazer e qual é a área mínima que eu preciso ter também no lote, tá? Que mais que a gente tem de coisas boas aí? Abertura de novas ruas com limitação de cota a depender do local, né? Normalmente a proibição começa na cota 60 metros, né? Ou seja, não se pode abrir ruas acima da cota 60 metros. Evidentemente que quem estiver em casos parecidos com esse vai estudar o plano diretor e lá vai perceber aí as nuances que existem, né? Existem áreas, locais da cidade onde se pode fazer as vias acima da cota 80, tem particularidades. Tudo que a gente está falando aqui nesse resumão tem as particularidades também, tá, pessoal? Não é para anotar e falar, pô, a Sabrina falou ali na aula, o Manuel também, tá valendo. Não, tem que dar uma olhada no plano diretor apenas para ver as nuances, tá? Isso é um roteiro para vocês começarem a ter intimidade aí com o Código de Obras. Doações simplificaram muito, gente. Está no quadro 24.3, que eu vou passar aqui para vocês, muito mais simples agora. Tem uma modalidade diferente, que é o condomínio de lotes, é o antigo grupamento de áreas privativas, né? Quem trabalhou em Vargens conhece o grupamento de área privativa, e agora a gente tem aí o condomínio de lotes, área máxima de 40 mil metros quadrados, o grupamento de área privativa era 30 mil metros quadrados, aumenta um pouquinho, e você não pode ter
o condomínio de lotes em AP1, AP2. AP1 é centro, AP2.1 é Zona Sul e AP3.7, Sabrina vai ver para mim onde que é, eu não me lembro qual é a AP3.7. Vou dar uma olhadinha. Eu também não sei E de cabeça. arborização deve ser Ilha do Governador, deve Pode ser. ser, pode ser. E a É. arborização estava muito espalhado também, é uma árvore para cada 150 metros quadrados de loteamento. Agora está bem claro no plano diretor como é que funciona a arborização. Aqui o nosso quadrinho de testadas e áreas dos lotes, tá? Mudou, alterou, estão aqui. Por exemplo, né? Eu me lembro que lotes de 600 metros quadrados, de 600 até 1.000 metros quadrados, era 15 a testada, se não me engano. Agora passou para 12, as testadas estão um pouco menores. É um pouco mais permissivo esse quadro de testada e área de lote. Ficou um pouco mais permissivo, vai permitir mais projetos. E assim, você não percebe nenhum absurdo, né? Nenhum desequilíbrio muito grande. Tem um ajuste, não tem nenhuma coisa radical, né? Normalmente a sociedade fica muito preocupada quando emite uma nova lei, porque pode acontecer alguma coisa fora do imaginado, mas aqui a gente percebe que está bem equilibrado. Doações. As doações são muito parecidas com as doações que havia antigamente, mas essas doações elas são doações mais simples de entender. A gente tinha um tipo de doação para cada lugar da cidade, não sei se vocês lembram disso, né? Então, em Vargens a doação é assim, em Campo Grande é daquele jeito, em Botafogo é desse jeito. Agora não, tem esse quadro. Áreas entre 20 e 40 mil metros quadrados tem esse percentual mínimo de áreas verdes, percentual mínimo de equipamento urbano, mínimo de logradouro, mínimo de destinação de área pública, e maior que 40 mil também está aí definido o que precisa ser feito de doação. Ficou bem melhor, assim, eu achei bem melhor, resumiu e concentrou a informação aqui. Chegamos no título 5. Quer comentar alguma coisa, Sabrina, antes da gente entrar no título 5? Não, falando sobre o que você falou no slide anterior, né? É interessante a gente perceber que, ao longo, né, da história da legislação urbana, houve, né, inicialmente, a intenção de deixar de forma uniforme, né? Que o 322 ele tinha essa intenção, né? Para a cidade toda. E, ao longo dos anos, foi havendo a necessidade de particularizar as áreas, porque eram áreas diferentes, né, com características diferentes, ambientais, culturais, enfim, de patrimônio. E aí se criou aquela grande colcha de retalhos que a gente tinha. E agora a gente está vendo um movimento inverso, voltando àquela origem de ter um único instrumento que você pode ter o zoneamento com fácil acesso, sem tantas particularizações. É claro que cada área foi estudada, então, os gabaritos, taxas de ocupação, tudo foi desenvolvido para atender a cada localidade da cidade. Mas a gente observa esse movimento ao longo da história, né, da nossa cidade, de novo, criar um único instrumento para facilitar, né? Porque cada local, tendo uma legislação diferente, isso dificulta muito o entendimento, né? Então, essa homogeneização, né, é muito, muito interessante, muito importante, né? Não cada instrumento, como o Manuel falou. Se você vai olhar o Pelvagens, falava do parcelamento, dizia determinadas coisas. Aí você vai em Campo Grande, tinha outras características. Então, deixar isso de forma mais homogênea, isso é interessante, né? Vamos ver ao longo desses 10 anos como isso vai se consolidar na cidade, né? Pode continuar, Manuel. Perfeito. Falar um pouquinho também para vocês, antes da gente entrar no título 5, de modo bem breve. Sabrina comentou que os técnicos
eles vão acabar respondendo, né, e a própria prefeitura vai emitir regulamentações a partir do momento que houver interesse nos temas, né? A legislação é muito ampla e a partir do momento que houver interesse nos temas, a prefeitura vai então criar as regulamentações, criar o modus operandi de cada coisa dessas, né? O que eu fazia muito e ainda faço até hoje, quando eu estou com um problema para resolver, algum desafio de legislação para resolver? Eu leio o plano diretor, eu volto nele e vejo se ali dentro tem alguma coisa que eu não estou enxergando na minha frente que pode ajudar um determinado caso, um determinado projeto. E só para vocês terem ideia, né, o plano diretor anterior, a Lei 111, tem essa questão da readequação do potencial construtivo. A lei é de 2011, eu só utilizei, a primeira vez que eu utilizei a readequação foi em 2022. Estava lá na minha frente aquele artigo 103 e eu passava batido naquilo. Um dia eu peguei para ler, para ver se eu achava caminho para aprovar um projeto, algum desafio, e achei isso, apliquei em outro projeto, só em 2022, ou seja, 11 anos depois. E a prefeitura, muito pouca gente da prefeitura sabia como aplicar a lei, o artigo 103. Então, por que eu estou te falando isso para vocês? Porque pegando isso aqui, você pode aprofundar e encontrar formas de resolver projetos, resolver ideias, colocar em prática ideias, tá? Então, eu sempre estimulo a ler com bastante atenção, aprofundar, ler, reler. Eu até falo aqui na Mais, né? Eu falo assim, a gente fala, medita sobre a legislação, lê de novo, vamos entrar mais um pouco mais profundamente para a gente ver o que a gente consegue depreender da legislação. E funciona, né? É uma coisa que funciona. O fato dela ser muito extensa e rica pode abrir possibilidades de resolver problemas, tá? Vou compartilhar novamente aqui para a gente poder ir para o título 5. A gente vai falar sobre o título 5 e o 6 e o 7, como eu já mencionei para vocês, são títulos muito assim, menos importantes, fechamento, né, da legislação. Então, o título 5 talvez seja o mais importante, tá? Você tem já, pessoal, isso é muito importante, na legislação bairro a bairro, espero que todas as 174 pessoas que estão aqui nessa aula aberta conheçam já a legislação bairro a bairro, já está com os mapas do plano diretor, tá? A gente acessou hoje, só para dar uma conferida, está funcionando perfeito. E você, por exemplo, né, pega aqui uma área da cidade, aqui por acaso eu escolhi Barão de Jaguaribe, Ipanema, cliquei aqui o local que eu queria, você aperta o Rzinho aqui, tá vendo? E você consegue emitir um relatório de informações urbanísticas, pessoal. É muito importante emitir o relatório de informações urbanísticas, ele é o ponto de partida para a gente poder entrar na legislação mais forte, tá? Todo mundo que começa um estudo de massa, começa uma pesquisa de lei, abre o relatório de informações urbanísticas, né? Ou seja, você vai no legislação bairro a bairro, já está com a lei 270. Então, isso aí é show para começar, tá? Clicamos aqui, clicamos no R, a prefeitura vai emitir gratuitamente um relatório, tá vendo? E aí nesse relatório fala sobre a legislação, a localização, perdão, fala sobre os dados cadastrais, qual é o aero, quais são os PAs e PALs que existem ali nas proximidades. Às vezes você acha até o terreno que você está estudando. Você tem também, olha que legal, você tem aqui, ó, zona e subzona. ZRM1J. Ah, Manuel, muito difícil e tal, não sei o quê. Não, é Zona Residencial Multifamiliar 1J. Por que J? Porque a prefeitura escolheu fazer poucos zoneamentos e botar as letrinhas. Para dizer, cada letrinha é um pedaço da cidade, tá? Você tem zonas, mais de 20 e poucas, e tem várias letrinhas, etc. E isso está numa tabela, eu vou falar já qual tabela que está, qual anexo que está. Então, a gente tem aqui o zoneamento já de acordo com o plano diretor, olha que legal, já está atualizado aqui. Lote mínimo, testada mínima, não tinha isso,
nos relatórios antigos, agora tem, Esse porque relatório, né, de informações está muito mais completo, com todas as informações, vocês vão perceber no item 5, né, os parâmetros de ocupação do solo, né, Manuel? É, é, é praticamente tudo que você precisa para iniciar o seu projeto, todos os dados principais. ficou É mais fácil. claro, muito mais fácil. E o único cuidado que vocês devem ter não é confiar integralmente no relatório, tá? É claro que a gente espera que 100% dessas informações estejam corretas, mas isso é um trabalho muito grande, é uma cidade muito grande, muito complexa, ruas, né? Você vê que é rua por rua, então é sempre importante fazer a conferência com o plano diretor, né? Se ele está indicando CAM 3,5 da Lei Complementar 270, vai lá, confere, vê se é isso mesmo. É sempre importante passar por essa conferência, tá? Para não ter Perfeito, surpresas no concordo, futuro, né? concordo. Ver se tem alguma outra especificidade para o local que não está incluído no relatório, e conforme isso vai sendo atualizado e vendo os erros, esse relatório também vai sendo consertado aos poucos. É claro que a gente quer que isso esteja 100%, mas, por precaução, né, é sempre bom fazer essa conferência, tá joia? Sempre não Boa. confiar integralmente no relatório, mas observar o decreto, a lei, enfim, o que estiver sendo informado. E aí, olha que legal, você já tem aqui o CAB de 1, o CAM 3,5, taxa de ocupação 70%, afastamento frontal 3, se for no epitácio pessoa 5, gabarito afastado das divisas 8 pavimentos ou 24 metros. Ele já coloca aqui que você tem que olhar a lei do reviver centro, tá? E a base é o plano diretor de novo. Gabarito não afastado, 8 pavimentos, 24 metros, está na lei do reviver centro, já fala para olhar esses PALs, está vendo? Que também estão na reviver centro, e mostra que está também no plano diretor. Ou seja, está bem sincronizado, né? Está bem coerente. Superfície mínima drenante, isso é novidade, a gente vai falar daqui a pouquinho. 20% da área livre mínima do lote. Índice de comércio e serviços 0,3. Vamos falar um pouquinho também, mas está tudo aqui, tá vendo que legal? Aí você tem APACs. Tá dando para ver o item 6? Áreas protegidas? APAC do bairro de Ipanema, Zona de Preservação Paisagística e Ambiental, enfim, tá tudo aqui. Tem o decreto da APAC de Ipanema, que vale, obviamente, né? As coisas de bens preservados, bens tombados, continuam valendo, né? Não é, saiu o plano diretor, vão destruir a cidade, né? A gente ouve muito isso. Não. Tem IFAM, tem IRPH, tem INEPAC, tem Meio Ambiente, tem Sete Rio, tem uma série de outros órgãos que vão cuidar também para que os projetos respeitem a legislação em vigor, tá? Então tem que olhar Elas com otimismo. elas sempre prevalecem, mas é claro que se o plano diretor é mais restritivo em algum ponto, né? Por exemplo, vamos supor que tem uma área de preservação que defina 5 pavimentos, mas o plano diretor define 3, o que vale é o mais restritivo, tá? É sempre a gente observar que existe a interpretação, quando a gente tem dois instrumentos, vai sempre prevalecer o mais restritivo, né? Perfeito. E aí a gente tem também a lista de bens tombados, desapropriações e algumas observações importantes, tá? Então o relatório está muito desenvolveu, né? Melhorou o relatório. Ele está 95% perfeito, né? Para que a gente possa lembrar sempre do que a Sabrina falou de dar uma conferida na lei, tá? Importante. E aqui, só para vocês terem uma ideia, quando você pega a tabelinha que está no plano diretor, que é a conferência que a Sabrina falou, ó, ZRM1J, CAN 3,5,
taxa de ocupação 70, lote mínimo 600, 8 pavimentos 24 metros, tem que olhar o rever centro, e aqui quando é colado na divisa também tem que olhar o rever centro. Tá? Ou seja, já está assim compatível. Pontos de interesse do título 5, a gente fez aqui uma coleçãozinha de pontos para vocês começarem a se familiarizar e usarem. Tá? Nosso curso, né, Sabrina, é um curso prático, é para usar, é informação completa, teórica, mas sempre pensando numa aplicabilidade, tá? Coisas que são importantes, que são comuns de serem aplicadas, né? Porque se a gente quisesse, daria para fazer um curso de 1000 horas com todos os temas, mas não, a gente filtra o que é mais importante, tá? Então, olha só, foram definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo 25 tipos de zonas, né? Que estão no capítulo 5 e no anexo. Peraí, que eu tenho que tirar isso aqui. No anexo 21, a gente tem a faixa de predominância das zonas 40 metros na maioria dos casos. Tem locais que são 100 metros, tem locais que são diferentes, mas a maioria é 40 metros de faixa de predominância. O que é isso? Eu tenho um zoneamento de frente para uma rua comercial, ela vale por 40 metros de profundidade. Depois passa a ser outro zoneamento, tá? Por exemplo, né? Usos. São 18 usos, foram definidos novamente, e as atividades também estão no anexo 18. Um ponto interessante, que não é muito comum, edifícios híbridos, né? Sem acessos independentes. O que é um edifício híbrido? É um edifício que tem uso de hotel, comercial, residencial, tudo no mesmo prédio. Antigamente até tinha alguns lugares na cidade que permitiam, porém com acessos independentes, ou seja, elevador escada para um uso, elevador escada para o outro. O que acabava acontecendo? Não tem prédio híbrido, ou quase não tem, porque tinha que ter muita escada, muito elevador. Agora, os híbridos não precisam ter acessos independentes. É um desafio para os arquitetos, obviamente, para os engenheiros, resolver isso de uma forma bacana para o híbrido funcionar. Clubes ainda têm o uso consagrado, mas a gente pode alterar 20% da área do clube para outros usos, tá? Que sejam previstos na legislação do local. Uma coisa bem legal que eu entendo bem bacana é hotéis com até 10 quartos permitidos em toda a cidade. Isso eu acho muito legal. Não sei o que vai acontecer, porque como se pode fazer em toda a cidade, vai dinamizar muito os bairros, né, vai ter aí, vai ser muito bom, né, mas vai criar aí algum certo tipo de polêmica, porque vai ter gente que não vai querer que tenha hotel numa rua estritamente residencial, né, uma coisa normal em toda a dinâmica de cidade, né. Uhum. E aí a gente tem isso preocupou algumas pessoas, né, a superfície mínima drenante, né. O que é isso, pessoal? Eu preciso ter, deixa eu botar aqui. Eu preciso ter uma área de uma área de permeabilidade, ou seja, a chuva ela tem que mergulhar no solo, né, para que a gente possa num momento de chuvas muito fortes, ter a água absorvida pelo terreno, né? Então, no plano diretor, a gente tem hoje que eu preciso ter 20% da área livre do lote como drenante. O que é isso? Eu pego um terreno que tem a taxa de ocupação de 70%, tá? A minha área livre do lote é 30%. Eu pego 20% de 30% e vou chegar a talvez 6%, né? Na verdade, é 20% da área livre do lote ou 15% mínimo, tá? Então, é preciso ter atenção. Existem nuances, existem lugares que não é aplicada a superfície mínima drenante, mas tem que ter uma atenção grande, ler direitinho dentro do título 5 sobre superfície mínima drenante, para que isso possa ser projetado corretamente. Isso pode mudar algum tipo de projeto, tá? Ou seja, eu não vou poder ter o subsolo no tamanho total do terreno, por exemplo,
tá? Em muitos casos. Então tem que ficar bem atento com isso. Hotel tá um pouco mais difícil de projetar hotel, porque aquele parâmetro de volumetria não vale mais. Não sei se todos sabem, mas acho que foi em 88, né? 80 e Isso. poucos, É. tinha uma legislação de hotel que dizia: você faz a volumetria do multifamiliar com pés direitos maiores e depois você subdivide em hotel e pode ter hotel no embasamento, etc. Isso dava projetos muito grandes, com um aproveitamento muito grande do hotel. E isso caiu, né? Não pode mais fazer o hotel segundo esse parâmetro da volumetria. Sabrina? Bom, esse aqui a gente já está chegando lá no finalzinho do plano diretor, né, o artigo 530, e que fala sobre os processos já em andamento, né? Então, os requerimentos de licença de construção protocolizados até a data do início da vigência desta lei complementar, né, que foi dia 16 de janeiro, serão examinados e decididos de acordo com a legislação anterior, desde que não sejam arquivados ou caiam em perempção. Então, isso é interessante. E o parágrafo único desse artigo fala o seguinte: para assegurar direito ao exame do requerimento da licença pela legislação anterior, conforme previsto no caput, o requerente da licença deverá cumprir tempestivamente as exigências formuladas pelos órgãos de licenciamento. O que isso quer dizer? Quer dizer, a pessoa tem um processo em andamento e vamos supor que ele esteja parado lá há 6 meses. Isso já caiu em perempção. Então, a pessoa precisa estar ativamente, né, dando continuidade ao processo para que seja analisado ainda pela legislação anterior. A partir do momento que o processo está ali esquecido por muito tempo, isso vai ser desconsiderado e novamente vai precisar ser reavaliado pelo novo plano diretor. Tá? Então, é bom vocês estarem atentos, quem tem processos mais antigos, que ainda não foram construídos, não receberam licença ainda, tá? É diferente quando a gente está já com licença, já em construção, enfim. Mas até a licença, se o processo não está tendo andamento, está parado lá por algum motivo, é bom avaliar, porque se ficar mais de 30 dias, quer dizer, já passou mais de 30 dias, né, do dia 16 de janeiro, isso cai em perempção e precisa ser reavaliado pela nova legislação, tá? Aí, dependendo da situação, enfim, vai entrar com recurso e tal, mas aí é caso a caso. A princípio, não tendo licença, ele vai ser reavaliado, reanalisado pela legislação, se ele ficou mais de 30 dias paralisado, tá bom? Manuel, quer falar alguma coisa sobre esse assunto, sobre os processos antigos? A dica é, se você tem processos antigos, deixa ele vivo, né? Até que você tenha tempo de analisar o plano diretor completamente e perceba que, tá bom, a lei do plano diretor está melhor do que a lei antiga dentro do meu terreno, e aí você pode optar por que a análise seja feita de acordo com o plano diretor. Se você tem um processo vivo, né, ou seja, com os prazos todos arrumados, né, dentro da legislação, cumprir a exigência no prazo, o processo está caminhando saudavelmente, eu tenho feito as fundações, etc. Ele está no normal do ritmo de um projeto, de um processo, eu posso optar pela legislação anterior. Tá? Então, a dica é: deixem os processos vivos nessa fase de transição, que eu diria 6 meses aí, né? Tem várias perguntas, né, que o pessoal está fazendo, né, Marcelo? A gente Sim, vai sim, responder algumas delas, né? A Lilian Hanna perfeito. perguntou, por exemplo, da mais-valia, né? A Lei 260 está valendo ainda para legalizações, entendeu, Lilian? Então tá valendo, continua a Lei 260 em vigor, né? Vi também que tinha uma pergunta sobre vias internas, né?
O plano diretor também fala brevemente sobre vias internas. Eu não sei falar muito sobre as vias internas aqui nesse momento, mas o plano ele tem, né, fala sobre vias internas, tá? Alguém perguntou ali Uma- sobre o Mais Valerá. O Mais Valerá não está mais valendo, tá? Com o advento aí da LC 270, não tem mais essa possibilidade de projetar contando com a contrapartida, tá? Só como o Sabrina, Manuel falou, a legalização. Oi. não, eu queria propor o seguinte, eu já te passo de volta. Sim. Nós temos aqui 10, 12 perguntas, podemos passar aqui um pouco. Então, eu queria combinar com todos e todas que agora a gente faz uma interrupção na redação das perguntas e a gente concentra nas perguntas já feitas. A gente vai ter aí uma média de 1 minuto e pouco para cada resposta. Se for o caso, a gente passa aqui um pouco. Queria falar só um pouquinho, voltar à questão do curso e sugerir a vocês, para que vocês possam entender melhor o curso, acessem o link que está sendo disponibilizado, acabou de ser disponibilizado pelo Aula Aberta 2. Esse link vocês vão ver um pouco do que é o programa, o curso, perdão, uma breve introdução, o escopo do mesmo, o programa. E é interessante, como o Manuel falou, já comentou, nós temos, o curso compreende 10 aulas de 3 horas cada uma. Então, é um curso que, vamos dizer assim, 6 a 7 aulas são aulas expositivas, apresentamos temas, tirando algumas perguntas no decorrer dessas aulas, e tem 3 aulas que são aulas práticas, dedicadas à aplicação da legislação em exercícios. Então, essa variável, ela é muito importante. O André está comentando que o link não funciona para ele. Tem como é que se diz? Um provedor que ele não funciona. Carolina tá. Se você puder colocar por extenso o link, não o link resumido, é importante para poder passar para quem está tendo esse desafio. Tá? E tem sido muito recorrente que ex-alunos e ex-alunas do curso o façam mais de uma vez, especialmente nesse momento. A gente tem tido muito uma procura muito grande de ex-alunos, o que obviamente caracteriza um sucesso do curso. Quer dizer, a gente, enfim, somos suspeitos para qualificar o curso, mas já caminhando para a sua 12ª edição, com certeza a gente tem sido aí, tem, como o Manuel sempre coloca, entregado o que a gente promete que vai entregar. Então, vou direto aqui às perguntas, pensando aí em respostas mais num bate-bola. Eu vou começar aqui pela Gláucia. Ela pergunta se a outorga é obrigatória para todos os usos e se há algum tipo de isenção. Gláucia, pelo que eu lembro da minha leitura aqui, das leituras que eu fiz, a outorga ela é para área, né, para ATE, né? Eu passei do CAB, eu vou ter que pagar. Talvez alguns usos que tradicionalmente na legislação não tem pagamento de outorga, como por exemplo igrejas, templos, etc. Talvez não entre para esses usos, né? Provavelmente também não deve entrar quando é imóvel de governo federal, estadual, municipal. Tá, provavelmente. A gente recentemente teve um caso de contrapartida de mais-valia que não foi cobrada por se tratar de um imóvel público federal, né? Então, provavelmente, talvez igrejas, né? Mas tem que conferir no código, no plano diretor. Exatamente. É, Perfeito. Quer complementar, Sabrina? Não, só lembrando, né, como o Manuel falou, essa outorga, ela, ao longo desses 5 anos, ela não vai acontecer, né? De graça. A pessoa pode ter o aproveitamento máximo, mas sem o pagamento. E tem algumas regiões da cidade, como o Manuel falou na apresentação, que você, de qualquer forma, se não me engano, é AP3, AP1, né? Que você não tem esse pagamento da outorga, mesmo depois desses 5 anos. Pode ser, sim, que, como você perguntou, que tem alguns usos que até não tenham pagamento nem depois desses 5 anos e fora dessas áreas. Mas aí a gente tem que fazer uma leitura melhor desse plano diretor para ver os casos específicos, tá?
Perfeito. O Augusto também gostaria de saber se a outorga obrigatória, tá, como obrigatória para todos os úteis, se não existe alguma isenção. Acho que mais ou menos já foi respondido, correto? Isso é. E teria Tá, que ver o uso, se tem alguma exceção com relação aos usos. perfeito. Gustavo pergunta: essa readequação será possível considerando somente novas afetações ambientais ou considera UCS não efetivadas já existentes? Eu acredito que tem a abertura para coisas existentes, tá? Porque, veja, você tem uma área, é sua, ela foi impactada por algo que já existe, né? Alguma coisa, algum parque ambiental, alguma legislação que impediu o uso do seu terreno, eu acredito que sim, você vai poder fazer a transferência do direito de construir. Perfeito. O Marcelo pergunta: o RDT será elaborado para cada caso durante a análise do parcelamento ou será definido posteriormente por decreto? Pelo que eu li, qual é o nome da pessoa, Marcelo? É o Marcelo, meu xará, Marcelo Gonçalves. Marcelão. Tudo bem, É, Marcelo? Marcelo de Brasília, carioca em exato. Brasília, trabalhando lá, fazendo essa pergunta. Boa pergunta. Vai ser caso a caso, tá? Pelo que a gente leu aí, vai ser caso a caso e vai ser feito, emitido durante a análise do loteamento, tá? Para que a prefeitura possa também fazer o projeto a quatro mãos. É assim que eu entendo. E acho difícil ser por decreto, tá? Já que está na lei complementar, que é o plano diretor, e já está bastante detalhado lá, eu acredito que não vai precisar de decreto. A prefeitura vai inventar um documento chamado RDT, Relatório de Diretrizes, e aquilo vai ter que ser seguido. Isso. Perfeito. Só um segundo. O André pergunta: sabem dizer se a CPL, consulta prévia do local, para efeito de alvará no Carioca Digital, será atualizado com base na nova legislação de atividades? Provavelmente, né? Vai ser atualizado. Não sei, não sei se vai ser de forma imediata, mas provavelmente sim. Você acha que não, Manuel? Eu acho que não, porque sabe por quê? Porque a consulta prévia de local, até pouco tempo, indeferia muita coisa porque ela tinha como base só o decreto 322. Então, assim, ignorava várias coisas novas, né? Por exemplo, Porto Maravilha, que já tem mais de 10 anos. Então, André, eu acho que vai demorar um pouco, tá? Mas vai entrar a Lei 270. Qual é a minha dica? Se você for negado uma CPL, que você faça uma cartinha curta falando, olha, gente, já existe o plano diretor, no artigo tal, fala que eu posso. E aí a prefeitura vai analisar. Mas espero que eu esteja errado, tá? Espero que a Sabrina esteja com a informação mais quente. Se Eu já acredito que tiver. vai ter, só que, né, nem sempre é tão rápido quanto a gente gostaria, né? Isso vai demandar aí um trabalho que aí não compete a gente, né? Perfeito. O Gustavo pergunta, aí eu confesso que eu não sei em que ponto ele falou do relatório, mas deve ser. Neste relatório vem informação sobre desapropriação? Sim, sim, No relatório de informações urbanísticas, sim, sim, né? sim. Eu imagino que seja aí. A Paula pergunta, devemos seguir o plano diretor no mais restritivo também ao trabalhar junto com Minha Casa Minha Vida? Sempre quando existem o Minha Casa Minha Vida é uma legislação específica, tá? O plano diretor também fala alguma coisa, mas ele tem uma legislação que permanece, tá? Então, vale o definido pela legislação do Minha Casa Minha Vida, tá? A não ser que tenha parâmetros mais específicos ainda dentro do plano diretor. Mas, a princípio, vale a lei do Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, tinha na legislação antiga, tinha lugares que só poderia ter 4 pavimentos. E a legislação do Minha Casa Minha Vida, com esse benefício, ele poderia ter 5. Então, vale a legislação do Minha Casa Minha Vida. A não ser que no plano diretor tenha em algum tópico específico sobre
esse assunto que fale alguma coisa mais restritiva, tá? Tá. O Não sei se eu fui Augusto clara, pergunta. mas Tá, foi sim. O Augusto pergunta: gostaria de saber sobre o que diz no novo plano diretor quanto às superfícies drenantes. Quais tipos de pisos são considerados drenantes no plano? Augusto, não está muito claro no plano diretor, tá? Não fala. O que a gente pode depreender disso é o que a Secretaria de Meio Ambiente já aplica, né? Que é o que? Grama é uma coisa 100% drenante, e você vai ter aí pisos semipermeáveis, né? Por exemplo, piso intertravado, que era pelo menos 25%, você tem aquele concregrama, que era 70%, enfim, isso tudo vai ter que ser regulamentado, né? Ele é semipermeável quanto? Né? Isso vai ter que ter um debate lá. Acredito que não vai sair decreto nem lei sobre isso, que vai ser um dia a dia de aprovação, tá, do projeto. Perfeito. A Sandra pergunta: como os PEUs não foram revogados, imagino o que aplicar quando o CAN for maior do que o IAT dessa região? É uma pergunta. Exemplo, Vila Isabel, IAT 3, CAN 3,5. Segundo sua explicação, teremos que aplicar 3 e não 3,5. o de Vila Isabel foi revogado, tá? Vila Isabel, aquele decreto, né, 6997, se eu não me engano, ele foi revogado pela LC 270, tá? Então, teoricamente, você não vai mais considerar esse decreto. Isso pelo, 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 pelo seu exemplo de Vila Isabel. Então, vale o 270, que se está definido 3,5, vai ser os 3,5 para o local, tá? Agora, Sabrina, o 6996, que talvez pegue um pedaço de Vila Isabel, não foi revogado. Estou olhando aqui agora, É, não foi eu revogado. também Aí, fiquei na dúvida com relação a isso, mas eu peguei pelo relatório, né, pela antiga certidão de informações, quando a gente clica ali, já está como 270. Então, eu não sei se houve um erro, né? E isso a gente vai. Quando aparecer um caso desse na né, de projeto, vai ter que ser, enfim, avaliado, porque eu também observei isso, só que quando você clica na região, na certidão de informações, no relatório de informações, ele já dá como 270. Então, é algo que ficou aí no meio do caminho, faltando alguma informação. Eu acredito que foi revogado, mas ficou faltando ali na lista dos decretos revogados integralmente, tá? Mas é um É. caso que talvez haja necessidade de alguma consulta ao planejamento, se for o caso, tá? A Sandra coloca, eu acho que já foi verbalizado por vocês, segundo o título 5º, não se poderá mais disponibilizar a totalidade da área de um clube, como aconteceu com a América na Tijuca, não é isso? A Cristina pergunta: templo religioso é permitido em toda a cidade? Será permitido? Provavelmente tem que ver o zoneamento, né? Se esse tipo de uso vai ser permitido. De cabeça, a gente não tem como saber. Tem que olhar lá no plano diretor para ver se esse uso é permitido. Você sabe, Manuel? é, Eu acredito que eu, pelo que eu li, não se fala nada, Cristina, sobre a igreja, de uso religioso ser permitido em toda a cidade, tá? Eu acredito que não, tá? É o que eu vi que pode em toda a cidade, é aquele hotel com 10 quartos, alguns outros usos, mas o templo não estava listado, né? Pelo que eu estudei aqui, mas sugiro jogar ali no PDF a palavra templo ou religioso e dar uma conferida, né? Qual foi a anterior, Marcelo? Anterior a essa pergunta? Foi do clube. Ah, do clube. O América, pelo que eu me lembro, ele foi uma lei específica que permitiu que o exatamente. clube todo se transformasse em outra coisa, tá? Os clubes, você não podia mexer,
né? Agora, o plano diretor permite que você mexa em 20% da área do clube, tá? Se é a área do terreno ou ATE, eu não sei, mas uma parte do clube você vai poder transformar uso. E até o Perfeito. do América, na verdade, ele foi uma lei específica e ele mantém o uso de clube, ele modifica, né? Mas a pessoa que construir, né? Quem for construir, tem que construir o clube na cobertura, digamos assim, né? Vai ser mantido esse uso também, né? Quer dizer, foi todo demolido, mas ele tem que ser reconstruído também com o clube. Mas foi uma lei específica, como o Manuel falou. Tá. Bom, pessoal, eu vou aqui passar mais algumas perguntas e vamos ver mais um pouquinho. Sandra pergunta: e o que fazer quando já licenciado em período de renovação de licença? Eu acho que falamos sobre isso, certo? Eu Sim, entendo que você pode renovar a licença de obras, né? sim. Até Ah, aquele tá, sim. prazo, pode renovar a licença de obras até o prazo de 36 meses. Depois de Isso, 36 de meses, vinte e você vai ter a quatro, sub... podendo prorrogar por Isso. mais 12, se você cumprir aquelas etapas de construção, de fundações, primeira laje, podendo ser prorrogado por mais 12, chegando a 36, tá? É, é, se não for feito nesse prazo, isso tudo vai ser reavaliado, né? Ah, ele não construiu. E aí? É como se fosse uma revalidação da licença, né? E aí essa revalidação vai pegar o plano diretor novo, tá? Tá. Se não A cumprir Lilian, os prazos, claro, né? perfeito. A Lilian pergunta aí quanto à mais-valia das prontas. Que foi Porque falado na mais-valerá. A mais-valia deve ser das obras prontas, imagino. a mais-valia, né? Ainda está valendo para legalização. A mais-valerá é que não vai poder mais ser solicitado em projetos novos a ampliação com esse recurso da contrapartida. A mesma coisa em relação a obras irregulares? Sim, é o que já foi construído, né? Dentro do estabelecido pela LC 260, a última, né, que fala sobre contrapartida. Uhum. O desconto de 50% permanece? Da Eu não 260? Agora, sei, não eu sei não te, sei responder. não sei te dizer também. Tá. Bom, são 21h09. Temos tempo, quer dizer, eu teria que responder. Manuel e Sabrina, vamos para mais algumas perguntas ou fechamos? Podemos ir. Podemos, depende de quantas perguntas tem aí ainda. Não, eu já não estou Está mais olhando para o selecionando. chat. Aham. Vamos lá. Já falamos da mais-valerá. E quando você não cumpriu exigências por motivos maior, enfim, inventário, ações digitais, memorial de incorporação, impedido por regularização fundiária? Olha, a princípio você tem que manter o processo, como o Manuel falou, ativo, né? Então, você não pode esquecer. Se você está com alguma questão de documentação, é importante que isso seja informado no processo, né? E não passe desse prazo de 30 dias, né? Para não cair é, como se tivesse o processo sido abandonado. Digamos assim, eu estou com um problema de documentação e levo 3 meses para informar isso para a prefeitura, né? Então, isso provavelmente vai cair como algo que precisa ser reavaliado, Tá tá? perfeito. A Daniela pergunta: doação para mais de 500 unidades ainda está vigente? Olha, pela minha leitura aqui, as doações agora, elas estão naquele quadro. E fala assim, área maior de 20 mil metros quadrados tem as doações. Área entre 20 e 40 mil metros quadrados tem aquelas doações. Eu procurei aqui no plano diretor mais coisas sobre doação. Por exemplo, aquela doação de escola.
Não encontrei. Ou seja, acima de 500 unidades, tem que doar o lote de escola e construir a escola. Eu não encontrei essa informação no plano diretor. Eu entendo que isso não está valendo mais. Até onde eu sei, realmente não vai haver mais a necessidade dessa forma de doação, como a gente tinha antigamente, que, apesar de ser interessante, era muito difícil o controle e a gestão disso. Então, nesse novo plano diretor, isso passou a ser outro tipo de doação, né, como equipamento público e tal, não sendo necessariamente específico para escola. Perfeito. O Júlio pergunta sobre o direito de superfície. Nós temos exemplos na cidade, como o passadiço do Moinho Fluminense. No caso do direito de superfícies em via públicas, como se dará a contrapartida? O Manuel colocou lá, né, que tem até uma formulazinha, né? Não, desculpa, a informação ali no slide que você colocou, né? Júlio, bem lembrado, né? Você vê, né? A gente fica pensando só em coisas que podem acontecer, né? Mas o passadiço ali do Moinho Fluminense é lindo, né? Lindíssimo. Acontece ali por cima da via pública. Vai poder ser muito mais fácil de você construir esses pequenos prédios ponte, né? Ligando um edifício a outro, ligando uma quadra a outra. Está no plano diretor a fórmula, tá? Existe uma fórmula, eu não sei aqui qual é a fórmula, mas existe uma fórmula. Eu diria que ela é muito semelhante ao que se paga numa contrapartida de mais-valia, mais-valerá, tá? Então é uma coisa bacana, é um valor palatável, é uma coisa normal, tá? Para a gente poder fazer essas passarelas, tá? Tá. A Lilian pergunta sobre paragrupamentos. Temos a obrigação de escola? Ela comenta que não viu. Foi o que a gente mencionou, né? Hoje, essa questão da doação específica para essa utilização de escola já não existe mais. É uma doação que é feita para equipamento público, que aí vai verificar, a própria prefeitura vai verificar qual é o melhor uso para aquele terreno, digamos assim. Pessoal, eu vou fazer mais duas perguntas aqui, porque a gente já está 21h13, a gente daqui a pouquinho está com 2 horas de evento. O Gilbert pergunta: a LC 270 institui a figura do plano mestre para projetos de edificações e grupamentos de edificações em terrenos com área igual ou superior a 40 mil metros quadrados, a ser apresentado pelo empreendedor. Haverá alguma regulamentação? Não sei responder, Gilbert, mas eu entendo que vai ter, tá? Talvez interna, uma regulamentação interna, para que o órgão de planejamento urbano consiga emitir uma RDT, né, um relatório de determinantes territoriais para essa área. Vai ter. Mas isso vai fazer. No primeiro que aparecer, a prefeitura deve criar uma regulamentação, tá? Acredito eu. Tá. O Paulo pergunta, ele comenta: existe contradição entre os usos do quadro 18 e 20? O quadro 18 para ZRU pode residencial 1 e 2, para ZRU1 só pode grupamento residencial 1. Bom, não sei se teve alguns vetos, né, que o prefeito fez e mesmo assim foi aprovado o texto da Câmara. Provavelmente tem algumas coisas que já tinham sido verificados que têm conflitos, tá? O que tiver conflito, isso provavelmente vai sair um decreto regulamentando ou corrigindo alguma coisa dessas falhas que pode ocorrer num projeto, né, numa legislação tão ampla como essa, pode ocorrer alguma sobreposição de informações. Então, caso isso aconteça,
entra com processo, ou faz digamos, uma consulta prévia na prefeitura, e isso vai ser discutido lá, se realmente existe alguma sobreposição que não está batendo, e aí vai ser discutido no planejamento para ser resolvido, seja através de decreto, enfim, para que haja as correções necessárias. E isso já tinha sido visto, foi feito um levantamento dessas, infelizmente, aconteceram, né? Existe no plano diretor algumas coisas que estão se sobrepondo e que vão precisar ser resolvidas. Tá? E aí, caso você tenha um assunto específico que caia nessa situação, vai ter que fazer uma consulta para ver como vai ser, qual vai ser o procedimento junto ao planejamento, tá? Ô, Paulo, especificamente sobre essa sua pergunta, talvez o anexo 18 fale do uso residencial 1 e 2, e 3 também, né? Ou seja, em ZRU 1 e 2, você pode ter o residencial 1 e 2. E no quadro 20 fala dos tipos de grupamento. Confunde um pouco. Talvez tipos de grupamento. Residencial tipo 1, residencial tipo 2. É um pouco diferente, talvez, tá? Dá uma conferida, dá uma olhada para ver se o que eu estou falando faz sentido, porque o anexo 20 fala dos tipos de grupamentos permitidos por zona, e em ZRU 1 e 2 pode o grupamento residencial tipo 1, não é o uso residencial 1, 2 e 3, tá? Então talvez esteja certo, plano diretor. Tem que olhar no caso a caso, reler, meditar, né, de novo. Meditar sobre ler, reler, e avançar, e aí usar aí a sugestão da Sabrina, caso realmente tenha uma incongruência, tá? Eu acho que não tem, tá, Paulo, incongruência, eu acho que tá certo. Mas dá uma lida de novo, para ver se tá incongruente. Acho que não. Porque o grupamento residencial tipo 1 deve ser aquele horizontal de casas Unibi. E o tipo 2 de grupamento deve ser de prédios. Tá? Então eu acho que tá certo. Mas aí dá uma conferida porque não dá para acreditar assim sem dar uma meditada grande. Pessoal, já são 9h18, eu estou vendo aqui, quer dizer, estão surgindo novas perguntas, eu só vou, porque como está estabelecido que a gente teria 1h30 de aula aberta e as perguntas já chegaram, eu queria agradecer muito a presença de todas e de todos e abrir mais uma vez aí o convite, obviamente, quando a gente prepara e entende a importância de estar debatendo um novo plano diretor pelo momento, quer dizer, a gente abre esse espaço, né? Quer dizer, dedicamos aqui praticamente 2 horas ao debate, a essa breve apresentação. Muito importante que a apresentação gravada vai ser disponibilizada, quer dizer, a apresentação física é só uma questão de assistir a aula aberta, reforçar aqui o nosso convite para a participação no nosso curso. É um curso que tem sido recorrente, quer dizer, em todos os semestres a gente tem tido formado turmas a cada novo semestre. A gente imagina que, pelo momento, será muito importante, como o Manuel muitas vezes comenta, e a Sabrina também, é um investimento, mas com um retorno muito, vamos dizer assim, garantido de que esse conhecimento vai ser passado e que vocês vão ter a oportunidade de aprender e exercitar a legislação, mesmo às vezes até para os mais experientes, é um espaço de debate, de troca muito interessante. Fica aqui, então, meu muito obrigado. Eu queria passar a palavra para a Sabrina, para o Manuel, para as despedidas aí, mas agradecer a presença de tantas pessoas importantes, professores, arquitetos, ex-alunos, alunos, enfim. Sabrina, Manuel, fiquem à vontade para o agradecimento e para o convite ao nosso curso também. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né, no final da noite de segunda-feira, eh, e e falar o seguinte, que esse conhecimento a gente vai construindo juntos, tá? Até porque é algo novo,
Essa troca de conhecimentos é muito importante. As perguntas vão surgir, é, muitas vezes a gente vai precisar pesquisar, estudar mais, consultar, para chegar a uma resposta adequada para vocês, né? Observem que isso é uma construção, é diferente de uma legislação já consolidada que todo mundo que tem conhecimento e facilidade para o entendimento. Mas essa é uma legislação nova, com muitas novidades, e que é uma construção realmente desse conhecimento para todos nós. Não só para vocês, mas para os professores, que a gente tem que correr atrás para poder passar o máximo possível para vocês, tá? Então, fica aqui o nosso convite do curso, claro, e espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, ajudar nesse entendimento inicial aí desse novo plano diretor. Boa noite para vocês. Manuel, se quiser falar. Pessoal, quero falar sim, quero agradecer a todo mundo que está aqui, parabéns mesmo. É para poucos você ficar até 9h30 da noite adquirindo conhecimento, fazendo pergunta, participando. Convido, assim, de coração mesmo, eu convido todo mundo a fazer o curso, tá? É muito bom o curso, não é porque a gente está aqui fazendo aula aberta, é um curso que a gente fica muito preocupado em passar o conteúdo de uma maneira clara, né? Transformar a legislação, né? A gente tem uma crença, às vezes, a legislação é complicado, não vou conseguir aprender. A gente busca, nesse curso, desmistificar, usar a legislação com uma linguagem simples, traduzir a legislação para vocês. Então, eu convido vocês todos a participarem do curso. São 10 aulas de 3 horas de duração, tá? O conteúdo é muito rico, muito amplo, e a gente sim faz debates ao longo do curso, a gente faz estudos de massa, mostra como é que funciona, usa esse conhecimento teórico e prático, responde perguntas, enfim, a gente trabalha de fato a legislação para que a nossa profissão possa ser mais eficaz, né? Para que a gente possa ter uma eficácia na nossa entrega do dia a dia, né? Então, eu recomendo fortemente que todos façam o curso. Gostaria muito de ter uma turma com tantos alunos assim importantes, pessoas conhecidas, pessoas amigas, né? Tem professores aí da PUC também, o Walter está aí também, devem ter muitos outros, o Murilo aí da ADM, Marcelo, que já trabalhou junto com a gente aí, enfim, muitas pessoas aí, não vou enumerar, tem profissionais da área, a Valéria está aí, Lilian, Luiz Paulo Musa Gabriel também está, Luiz Manuel, Gabriel ele está aí conseguiu. também, Uhum. maravilha, a presença também marcante, tem pessoas que trabalham em diversas áreas aí, tem pessoal da Asbeia também, Paulo Musa está aí representando, enfim, agradecer demais aí, ó, Luiz Gabriel abriu aí, tudo bem, Luiz, tudo tranquilo? Bom ter você aí com a gente. Então, eu recomendo fortemente que todos aí se inscrevam, façam o curso, e a gente vai ter o maior prazer em estar com vocês aí no nosso curso. E eu fiquei muito feliz aí, Marcelo, com não só o número de pessoas, mas também as perguntas, né? Acho que foi bastante rico. A gente se esforçou muito aqui, nós três, para a gente poder fazer um resumo do plano diretor em 1 hora, quase um desafio, né? Um desafio aí que espero que vocês tenham saído dessa aula aberta com mais clareza, com maior clareza do que entraram, né? Pelo menos a gente preparando a aula, né? A gente saiu com mais clareza do que entrou para explicar para vocês. Espero que isso tenha aí simplificado aí a vida de vocês, ajudado vocês. A verdade é a gente está aqui para ajudar mesmo, para discutir a lei, para que todo mundo seja um melhor profissional, tá? Então, muito obrigado de coração. Isso, Pessoal, alguém perguntou se a aula era online. Sim, as aulas são online, tá? Então, isso também facilita para evitar esses deslocamentos. Então, é talvez um incentivo também, né, para a realização do curso. É isso. sim, as aulas são online, porém não gravadas, tá, pessoal? Só fica aí o comentário que a gente, enfim, aí sem estender, mas é porque o momento da aula ele é importante, enfim, o debate ao vivo não
a gente tem a On live. facilidade do online. É on live, muito bem On colocado. live. Tá. E outra pergunta aqui só sobre o certificado, é só ter participado e o nome no Zoom está correto. É só isso, tá bom? Pessoal, então, agradecendo mais uma vez, parabenizando aí a Sabrina e o Manuel pela excelente palestra, enfim, pela excelente aula, material muito importante e muito bem resumido. Boa noite, então, excelente semana. Esperamos vê-los em breve. Obrigado aí a presença de todas e todos.